Olá para você interessado em refletir sobre a vida. Seja muito bem-vindo ao canal Filosofia para Refletir. Pessoal, rola há algum tempo já um vídeo na internet que é mais uma fábula que qualquer outra coisa, já que não temos comprovação que realmente isso tenha acontecido, mas que explica de uma forma bem bacana o socialismo, sob determinado ponto de vista. Essa história tem alguns problemas, como qualquer outra. Um desses problemas é tratar um tema tão complexo com superficialidade. Por isso, decidi tratar do assunto com total imparcialidade, e meus comentários não são nem contra nem a favor do socialismo ou do capitalismo. Só para refrescar a memória e informar a quem não conhece, a história de um professor de economia de uma universidade do Texas que nunca teria reprovado um aluno sequer, mas que certa vez reprovou uma sala inteira. Nessa classe em questão, havia um consenso de que o socialismo era justo e transformaria a sociedade. O professor, então, decidiu fazer um experimento e contou com o apoio da sala. Ao invés de dinheiro, as notas dos alunos é que seriam repartidas entre todos, ou seja, todas as notas seriam dadas e uma média geral seria a nota da classe toda. A média das primeiras provas foi calculada e todos receberam B. Quem estudou com dedicação ficou indignado, mas os alunos que não se esforçaram ficaram muito felizes com o resultado. Quando a segunda prova foi aplicada, os preguiçosos estudaram ainda menos, já que eles esperavam tirar notas boas de qualquer forma. Aqueles que tinham estudado bastante no início resolveram que eles também se aproveitariam da farra das notas. Portanto, agindo contra suas tendências, eles copiaram os hábitos dos preguiçosos. Como resultado, a segunda média das provas foi D, e claro, ninguém gostou. Depois da terceira prova, a média geral foi um F. As notas não voltaram a patamares mais altos, mas as desavenças entre os alunos, buscas por culpados e palavrões passaram a fazer parte da atmosfera das aulas daquela classe. A busca por justiça dos alunos tinha sido a principal causa das reclamações. Inimizades e senso de injustiça é que passaram a fazer parte daquela turma. No final das contas, ninguém queria mais estudar para beneficiar o resto da sala. Portanto, todos os alunos repetiram o ano. O professor explicou que o experimento socialista tinha falhado porque ele foi baseado no menor esforço possível da parte de seus participantes. Preguiça e mágoas foi o resultado. Sempre haveria fracasso na situação a partir da qual o experimento tinha começado. Quando a recompensa é grande, ele disse, o esforço pelo sucesso é grande, pelo menos para alguns de nós. Mas quando o governo elimina todas as recompensas ao tirar coisas dos outros sem seu consentimento para dar a outros que não batalharam por elas, então o fracasso é inevitável. É impossível levar o pobre à prosperidade através de legislações que punem os ricos pela prosperidade. Cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra pessoa deve trabalhar sem receber. O governo não pode dar para alguém aquilo que não tira de outro alguém. Bom, essa é a ideia superficial do que seria o socialismo. Uma ideia que pende para um lado e omite alguns pontos importantes. Mas para ilustrar, eu fiz um fictício experimento capitalista. Imaginemos uma classe com 30 alunos em início de ano letivo, em que há um consenso de que o melhor para uma sociedade é o capitalismo. E o professor decide fazer uma experiência referente a isso. A turma aceita, mesmo sem saber como será, sabendo apenas que será nos moldes capitalistas. Então, vamos ao experimento. Acontecerá um sorteio e 5 alunos serão contemplados. Somente esses 5 alunos serão divididos de todo o resto da classe. Eles terão aula no melhor ambiente, com todos os recursos que necessitarem, desde computadores até laboratórios de última geração, passando por aulas de reforço quando necessárias, palestras com especialistas sobre as matérias, refeitórios com toda a alimentação necessária para um bom estudo, biblioteca com todo tipo de livro,
salas com boa luminosidade e ventilação, sem ruídos, materiais bem preparados e novos, irão para a escola de carro com todo o conforto. Isso e muito mais a que eles têm direito. Esses privilegiados não terão uma outra preocupação a não ser os estudos. Agora, os outros 25 alunos dessa sala vão sofrer dificuldades durante o ano. A eles irá sobrar uma aula mediana, o professor faltará muito durante o ano, as carteiras serão de péssima qualidade, o material escasso, as condições físicas como iluminação, conservação e ventilação serão péssimas, não terão aulas de reforço, nem alimentação, nem computadores e tecnologia. E os alunos só poderão ir à escola de transporte público. Claro que o experimento nem começou e já iniciaram as reclamações. Um disse, mas como? Não podemos disputar isso na sorte. E o outro, isso é piada, eu não tenho sorte em sorteios. Uma aluna disse, mas isso é injusto, como pode a sorte determinar isso? E é exatamente essa a pergunta que faço. A sorte pode determinar as oportunidades? Não precisamos ir em frente com esse experimento para saber no que vai dar. Uma pessoa não escolhe nascer numa família pobre ou rica. E claro que nascer numa família pobre não é nenhum demérito. Mas a questão aqui é a oportunidade. Claro que aquele que nasceu pobre não será necessariamente sempre pobre. E aquele que nasceu rico também não tem garantias de que passará todos os seus dias nessa condição. Mas alguém que nasceu em berço de ouro tem muito mais condições de continuar no patamar ou crescer ainda mais. Na analogia que fiz com o experimento capitalista, temos alguns, entre aspas, sortudos com o bom e o melhor, e outros que têm que lutar para conseguir estudar, uma luta diária. É claro que esse experimento é só uma ilustração, mas imaginem o resultado. Obviamente teríamos aqueles entre os 25 desafortunados que se sobressairiam, muito pela dedicação, e claro que possivelmente teríamos entre os 5, talvez um que não fosse tão bem assim. Mas, para se pensar, seria justo uma situação dessas? Um sorteio da vida real tira a oportunidade de muita gente, das mais variadas profissões. Elas são impedidas simplesmente porque não tem paridade de oportunidade com aquelas que têm a sorte de ter o melhor em abundância. Não sou socialista nem capitalista, mas concordo com os capitalistas quando dizem que alguns que trabalham não podem sustentar outros que nem sequer querem trabalhar. Mas contrariando o próprio jeito capitalista de pensar, temos bilionários que ganham rios de dinheiro e hoje não trabalham mais, não colaboram mais com a sociedade, se valendo apenas da mais-valia, do trabalho pesado que outros fazem. Enquanto esses ricaços passeiam por praias paradisíacas, hotéis luxuosos em lanchas e jatinhos. Assim como a maioria dos capitalistas dizem, eu também não sou a favor de dar esmola para o povo. Sou a favor de dar condições para que todos tenham boa vida. Mas um dos problemas é que muitas vezes nós temos recursos sendo tirados de trabalhadores pobres para serem dados aos mais pobres e aos miseráveis. E os ricos continuam intocáveis. Sem dúvida, é o trabalho que move uma sociedade, e o esforço deve ser por igual. Toda a evolução que aconteceu em nosso planeta e em nossas vidas foi graças ao trabalho de nossos antepassados, mas as relações que cercam essa esfera deveriam ser mais equilibradas. Todos devem trabalhar. Todos os que têm condições físicas para isso, é claro. E os ganhos devem ser referentes à produção de cada um, e nunca alguém deveria levar vantagem sobre o trabalho do outro. Óbvio que isso soa como utopia, mas isso é mais para deixar claro que nenhuma nem outra ideologia é completamente perfeita. Enganado está quem pensa que o capitalismo em si ou o socialismo em si sejam ideologias perfeitas. Afinal, como já disse brilhantemente
o escritor falecido Milor Fernandes, o capitalismo é a exploração do homem pelo homem e o socialismo é o contrário. Portanto, a grande e dificílima questão é balancear, conseguir um meio termo entre o capitalismo e o socialismo e desvendar o grande dilema de como não deixar que os preguiçosos vivam às custas dos trabalhadores e também não permitir que os aproveitadores desfrutem do trabalho alheio. E você? O que acha do assunto? Você tem alguma ideia? Você tem algo para complementar? Eu espero os comentários e a visita ao nosso site filosofia-refletir.wix.com/filosofia. Não deixem de ver aqui no YouTube, no site, os nossos outros vídeos e por hoje é só. Muito obrigado, até a próxima.